A estação mais fria do ano requer cuidados especiais com os pets. Assim como os seres humanos, os animais também sofrem com as baixas temperaturas. E não é porque eles têm uma pelagem extra que não sentem frio. A nossa equipe foi até a Clínica Escola do Curso de Veterinária da UDC para saber como cuidar dos bichinhos de estimação no inverno. A médica veterinária Renata Prestes de Oliveira deu algumas orientações importantes. Primeiramente, nós temos que lembrar que a temperatura do cão em base é de 37,5, 38,5. Logo nos dias mais frios, naqueles dias de inverno, os cães eles precisam de fontes de calor para se aquecer. Os adultos não têm muita dificuldade em relação aos cães pequenininhos, aos filhotinhos. Estes sim precisam de mais cobertas, mantas, para poderem se manter aquecido, até porque eles não conseguem ainda manter bem o seu calor. Aquele tutor que tem o hábito de levar o seu animal no pet para banho e tosa, ele tem que reduzir essa frequência. Ele deve manter os pelos e subpelos desses animais para que eles possam manter a sua temperatura, até porque eles utilizam o pelo para que haja manutenção da temperatura corpórea. Eles se protegem por meio dos pelos tanto contra o calor quanto o frio. E a redução também da quantidade de banhos também. Sim, a redução da quantidade de banhos, até porque nós expomos esses animais a diferentes temperaturas. Então pode haver um choque térmico, essa questão de adaptação à temperatura pode fazer com que o animal apresente até mesmo uma baixa de sua imunidade, ficando mais suscetível a algumas doenças respiratórias que são típicas do inverno. Assim, outra coisa que é muito importante lembrar, que quando você leva o seu animal num pet, ele está suscetível a ter contato com mais pessoas, né, que carregam vírus, bactérias por meio de suas roupas, cabelos, o que nós chamamos de fomites, então ele fica mais exposto. Manter o esquema vacinal é extremamente importante e existem até mesmo vacinas específicas para a rinotraqueite dos felinos. O que é isso? É uma doença que afeta a porção superior do trato respiratório desses felinos. Nós temos vários vírus, sincicial respiratório, as influenzas, o próprio coronavírus canino, felino, todos contemplados nessas vacinas. Nós temos também vacinas específicas para a bordetela bronquicéptica, uma doença causada por uma bactéria que vai afetar cães que vivem em maiores concentrações. Então, existe uma vacina específica qual deve ser mantida para aqueles cães cujo proprietário mantém uma concentração maior, tem um número maior de cães convivendo no mesmo local, porque é uma doença altamente infecciosa, então a sua transmissão é muito rápida de um animal para o outro. Nos dias de frio, quais as principais doenças que o tutor pode perceber num animal? Tanto gato como cachorro? Geralmente as gripes, as influenzas, né, são as mais comuns. Também, tossem, espirram bastante, possuem bastante secreção, né, acabam apresentando secreção nasal, secreção oral. Eles nos avisam muitas vezes, é claro, quanto a estes sinais. E o que fazer? Levar no veterinário? Qual que é o procedimento? Sempre levar no médico veterinário de sua confiança para que ele possa fazer uma avaliação e adequar o tratamento a cada caso. E o animal que fica exposto, que ele não fica dentro de casa, os animais um pouco de maior porte, como cuidar? Como ele cuidar desse animal que fica lá no tempo? Mantê-lo num canil que tenha, ao mesmo tempo, uma boa quantidade de luz, mas que seja também protegido contra os ventos fortes, contra o sereno. É muito importante que você possa manter esse canil bem arejado para que ele possa, né, receber a radiação solar. Uma vez que um ambiente extremamente fechado, ele vai contemplar o aparecimento de fungos, de bactérias, levando o animal a apresentar, inclusive, problemas respiratórios. Obviamente, manter a vacinação em dia é muito importante, mas conferir a este animal uma alimentação adequada, né, com uma boa base energética. Também a gente tem que lembrar que a gente está no inverno, então o organismo ele vai precisar, né, de um alimento com uma quantidade muito maior de energia, digamos assim. O animal que come só ração, eu preciso comprar uma ração especial no inverno? Não, você pode manter a mesma ração.
Obviamente que você também tem que controlar essa quantidade de ração. A ração ela contempla tudo aquilo que o animal precisa para sua sobrevivência, para sua manutenção. Agora, aquele cão cujo proprietário faz uso de alimentação natural, aí sim a gente vai então trabalhar um pouquinho mais com relação à introdução de alguns alimentos com um pouquinho mais de caloria, tomando cuidado também com a quantidade de carboidratos e gorduras, para que não haja o aparecimento aí de outros problemas endócrinos ou metabólicos relacionados a esses excedentes. E há uma diferença de cuidado para o gato ou para o cachorro, ou são os cuidados iguais? Basicamente, os cuidados são os mesmos. Vacina, alimentação, um bom lugar, né, albergado do frio, mas que ao mesmo tempo também tem uma boa luminosidade para eliminar fontes de patógenos como ácaros, vírus, bactérias. As doenças são são obviamente diferenciadas, sim, né? Cada espécie contempla aí algum tipo de patógeno. Agora, basicamente, mantendo uma boa qualidade de vida para ambas as espécies. Tá? E como que eu sei que o meu animalzinho está com frio? É pelo focinho? Muitas pessoas se baseiam pela temperatura da narina. Enfim, ela se mantém mesmo no inverno úmida, né? Muitas vezes úmida e fria. Tá? Agora, não é o melhor parâmetro para você observar se o animal tem ou não frio. O melhor parâmetro é você observar o seu animal, ver se ele está procurando alguma fonte de calor para poder se aquecer. E ele treme, ele treme e ele faz a piloereção, né? Ele fica todo arrepiado, né? Então, justamente, ele faz esse arrepio para deixar o ar quentinho ali na região dos pelos e dos subpelos, né? Para que ele possa, então, manter essa temperatura. Então, são por meio dessas observações. Então, quando ele fica meio tremendo, a musculatura fica tremendo, é porque ele está sentindo Isso, frio. ele está com frio, ele treme para gerar calor, né? Então, a gente precisa observar bem para daí sim ofertar cobertas, mantas específicas para cães também, sempre cuidando com a higiene dessas mantas ou mesmo das roupinhas, até porque elas podem carrear patógenos, né? Carrear ácaros, que pode também propiciar o aparecimento de outras doenças respiratórias, porém de ordem alergena. E a limpeza também dos comedouros também, né? Sempre manter bem a higiene dos comedouros, manter uma boa qualidade de água, tudo isso é imprescindível para que eles não desenvolvam nenhum tipo de doença. A prevenção é sempre o melhor remédio, como nós sempre falamos.